Tá ouvindo. Então senta aqui. Tem como tu me marcar? Tem. Vai subir? O que tá fazendo aí? Ele tá botando aqui pra gravar aqui. Tá preparando aí? Foi? Tá filmando? Posso falar? Fica aqui então. Paz do Senhor, irmãos. Mais um domingo que a gente tem que trazer a palavra, né, através do celular. Não sou muito acostumado com esse tipo de coisa, de câmera, essas coisas. Mas a palavra de Deus ela tem que ser pregada. E diante de toda essa situação, do povo tá aflito, o povo tá meio perdido com o que fazer, se sai para a rua, se fica em casa. Eu pelo menos eu tenho saído, né? Estou trabalhando de casa, home office, mas eu tenho ido para a rua fazer algumas coisas. Mas a gente vê assim, poucas pessoas na rua, as lojas tudo fechado, o comércio fechado, as pessoas na dúvida, muitas pessoas entrando em paranoia. E eu quero trazer pelo menos uma palavra de direção para os irmãos, né? E essa palavra ela se encontra, uma palavra simples, mas que é para dar uma direção, principalmente espiritual, para as pessoas, para os irmãos, né? É que as pessoas se apeguem à fé. Essa palavra é muito conhecida, mas Deus me deu uma nova visão sobre ela, né? Encontra-se em João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Diz o seguinte a palavra: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao... Uma palavra muito conhecida, mas ela é de uma profundidade muito grande. Porque essa semana 3 pessoas, né, aparentemente religiosas, de uma outra religião, uma aparentemente era católica, no supermercado, e eu escutei elas comentando que, para tentar justificar as crenças delas, eu escutei elas falando assim: caminhos levam a Deus, né? E isso na verdade não acontece. Por quê? O que é um caminho? O caminho ele é o percurso
entre a origem e o destino. Então, por exemplo, o que é a origem? Por exemplo, quando você vai para o seu trabalho, você sai de casa, que é a origem, e o destino é o seu trabalho. Mas todos os caminhos levam você para o trabalho? Não. Você tem, pode até ser que um ou dois caminhos, 2 ou 3 caminhos te levam ao trabalho, mas não são um ponto do percurso que você vai se perder, né? E muitos tentam justificar as suas crenças, né, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, né? Que eles podem chegar a Deus de qualquer forma, ou se justificar pela força do próprio braço, né? Eu costumo dizer que o que leva a pessoa para o inferno não é o pecado, somente o pecado dela, porque ela pode estar em pecado, mas ela não querer aceitar o perdão de Jesus. É como se a pessoa erra, peca contra Deus, e Jesus fala para ela: eu quero te perdoar, eu sei que você errou, eu sei que você é pecador, eu sei que você é falho, você está em pecado, você me desagradou, mas eu quero te perdoar. E a pessoa acha que ela vai conseguir se justificar com a força do próprio braço, com boas ações, com alguma obra de caridade, como algumas religiões aí pregam, né, que fazendo a caridade ela se redime de alguma coisa. E na verdade não é isso. Nós chegamos a Deus, nós chegamos ao paraíso, né? Nós vamos chegar ao paraíso pela graça, pelo favor que nós não merecemos, pela misericórdia de Deus, pelo amor incondicional e incompreensível de Deus, que a gente não consegue compreender o amor de Deus, porque Ele é acima de todo entendimento humano, né? Então Salomão, eu separei aqui um texto que Salomão diz isso em Provérbios 14, 12, né? Que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então o que acontece? Quando o homem tenta dar a direção própria dele, da vida dele, sem Deus controlando, sem Jesus ser o caminho, sem Jesus ser o foco, sem Jesus ser o alvo, o caminho dele vai ser de morte. Aparentemente vai ser um caminho direito, mas na verdade é um caminho que vai levar ele à morte, que vai levar ele ao tropeço, né? E a gente sabe, né, que Jesus não é um dos caminhos que levam a Deus. Ele é o único caminho da salvação. Então ele fala: eu sou o caminho. Ele não falou eu sou um dos caminhos. Ele falou: eu sou o caminho. Então, se ele é o caminho, ele é o único caminho da salvação. E Pedro explica isso em Atos 4:12, que ele diz o seguinte: Pedro: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, Paulo também confirma isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Sendo assim, irmãos, caminhos de trevas não levam a Deus. Então não adianta eu achar que se eu andar por um caminho de trevas, um caminho errado, um caminho fora dos princípios que Jesus estabeleceu para que vivêssemos no mundo, esses caminhos eles não vão me levar a Deus, eles só estão me levando para a porta larga, para o caminho da perdição. Então luz e trevas, na verdade, elas não têm comunhão. Por isso que Deus separou logo quando criou o mundo. Ele falou: haja luz e houve luz. E fez a separação entre luz e trevas. Porque desde o princípio, luz e trevas não andam juntas. Luz e trevas não têm comunhão. Eu costumo dizer que a pessoa de Jesus, ela nos prepara para a vida eterna.
mas os seus princípios, o caminho, as diretrizes, né, o caráter, nos preparam para viver no mundo, para que a gente possa alcançar vidas e mais à frente alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Aí o que eu quero dizer aqui? Primeiro eu falei sobre o caminho, agora eu quero falar o que é a verdade. Verdade significa algo que é absoluto, que existe, que é real. Né? Verdade é algo absoluto, não tem meio termo. Né? Jesus é Deus, Ele é real, sempre existiu e sempre vai existir. Né? Não existe falsidade nenhuma em Jesus. Jesus é a verdade que nos liberta do poder do pecado. Né? Então, o que é a verdade? A verdade é a própria palavra que sai da boca de Deus, da boca de Jesus. É a palavra que nos orienta. É a própria palavra de Deus, a própria Bíblia. Se você for ler o Sermão da Montanha, quando Jesus ele começa a fazer o Sermão da Montanha, muita coisa que Jesus fala assim, ou praticamente a totalidade, ela é aplicada na lei do mundo. Tem no Código Penal, tem nas constituições dos países, porque leis são para serem seguidas, direcionamentos são para serem seguidos, para que a gente não caia no erro, no pecado, para que a gente não fique aprisionado por conta do nosso erro, do nosso pecado, das nossas pseudo-verdades, né, das nossas pseudo-certezas, né, porque quando a vontade de Deus, quando a palavra diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, é porque ela é totalmente oposta à nossa vontade, porque a nossa vontade, ela satisfaz o nosso ser e entristece o ser de Deus, entristece o coração de Deus. Mas quando a gente pega, né, aprende o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a gente se sacrificar, a gente renunciar o nosso eu, o nosso ego, a nossa egolatria, a nossa altivez, a nossa vaidade, né, e deixarmos penetrar os frutos do Espírito, que é a mansidão, o amor, a paciência, a humildade, a gente alcança a misericórdia de Deus. E João, no capítulo 8, 32, ele diz uma simplicidade grande: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. E foi Jesus que nos libertou para a vida eterna. Foi Jesus que nos libertou do próprio juízo dele, porque na verdade Jesus nos libertou de nós mesmos, né, das nossas vaidades, de coisas do nosso ego, da nossa altivez, do nosso orgulho, para que a gente fosse liberto também do juízo dele. Ele não nos libertou das mãos de Satanás, não, porque ele até nos liberta das mãos de Satanás, mas a perseguição ela continua. Ele nos libertou, na verdade, ele morreu naquela cruz para nos libertar, na verdade, do juízo dele, porque ele vai vir como juiz. E a palavra diz que aquele que me confessar, Jesus fala isso, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. O que ele quer dizer com isso? Aquele que me confessar, aquele que confessar que eu sou o único e suficiente Senhor da sua vida, eu falarei diante do meu Pai: Pai, esse aqui foi justificado pelo meu sangue, ele foi lavado e remido pelo meu sangue. Esse não é contra mim, ele é a favor de mim. Eu o comprei com meu sangue. Então, essa palavra, ela quer dizer isso. Quando chegarmos diante de Deus, ele vai falar: ele foi justificado, santificado pelo meu sangue. Ele foi perdoado, os pecados dele eu joguei no mar do esquecimento. Sobre ele está a minha propiciação. Por quê? Porque diante dos homens, você confessou Jesus como seu único Senhor e suficiente Senhor. Por que eu falo que ele é o único e suficiente Senhor? Porque nós fomos comprados por ele, pelo sangue dele. Nós fomos comprados por um alto valor. E quando você é comprado, você tem um dono. E o dono da sua vida é Jesus. O dono da sua vida é Jesus.
E quem conhece Jesus, irmãos, conhece a verdade e é liberto por Ele. Jesus, Ele é a essência da verdade. Agora eu quero falar da vida. O que é a vida? A vida é um dom, é um presente de Deus. É aquele sopro que todo dia vem nas nossas narinas, para que a gente tenha mais um dia, mais uma oportunidade de viver experiências com Deus. Jesus, Ele é a fonte de toda a vida, seja ela espiritual ou material. Ele é o pão da vida e a fonte de água viva. Ele é a novidade de vida. Então, quando você aceita Jesus como o seu único e suficiente Senhor, Salvador da sua vida, remidor dos seus pecados, você se torna uma nova criatura. Não a criatura de carne, que você vai ter o mesmo rosto, a mesma pele, mas espiritualmente, moralmente, você se torna uma pessoa diferente. Os erros que você cometia no passado, você não cometerá mais. Então você é a novidade de vida. As pessoas vão te ver e vão falar: olha como essa pessoa mudou, olha como essa pessoa está diferente. Olha, antes ela recusava o amor, hoje ela distribui amor. Antes ela não dava ouvido às pessoas, hoje ela para ouvir, ela abraça. Hoje ela fala de Deus, antes ela falava com ódio, falava com desprezo. Então, Jesus é a novidade de vida, Ele venceu a morte, irmãos. Ele é a essência da vida, Ele morreu para que vivêssemos. E o pecado é o que nos separa de Deus. Quando a gente insiste no pecado, é o pecado que nos traz a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então o que nos separa de Deus é o pecado. Nós estamos mortos espiritualmente. Quando a gente está em pecado, a gente insiste em viver em pecado. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sabendo quem é Jesus, o sacrifício feito, as humilhações que Ele passou. Então essa palavra é só para dar um direcionamento, irmãos, para a vida da gente, porque todos estão perdidos, e através de Jesus nós somos feitos novas criaturas, e temos a vida eterna, através de Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Jesus é o aferidor da história, Ele dividiu a história. Então através dele a gente passa por um crivo para poder chegar ao reino. Por isso que é chamado de porta estreita. A gente passa por um crivo. E quando você passa num lugar estreito, aquilo que está colado em você, aquilo que está preso em você, aquilo que está te sujando, aquilo vai sendo limpo. Você está passando pelo crivo de Jesus, você está passando pela aprovação, então você está sendo limpo. Os carrapichos estão soltando de você, para que você chegue do outro lado diferente, para que as tuas vestes sejam celestiais lá em cima. João, no capítulo 11, para eu terminar aqui a palavra, ele disse o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Então eu quero deixar essa palavra de direção, que quando você estiver perdido, você coloque seu joelho no chão, você clame ao Senhor Jesus, clame ao Espírito Santo para te dar um direcionamento, e você tenha Jesus como um alvo a ser alcançado, a salvação em Cristo Jesus, os princípios de Jesus, eles nos ensinam a viver no mundo. O caráter de Jesus é um exemplo, a pessoa de Jesus, ela nos prepara para a eternidade. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra aqui para os irmãos nesse domingo. É uma palavra simples, tá? Mas o extraordinário de Deus, ele se manifesta no simples, A glória de Deus, ela se manifesta na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando você chegar diante de Deus para orar, você fala: Senhor, eu estou perdido, eu estou fraco,
eu não sei o que fazer, a minha mente está atribulada. Me dá um direcionamento, que o Teu Espírito Santo venha descer a paz sobre mim, sobre o meu ser, venha inundar o meu ser, que o Espírito Santo na minha casa, ele crie um ambiente da glória de Deus, que eu possa ser orientado dentro da palavra, como eu tenho que prosseguir, como eu tenho que caminhar, como eu tenho que lidar com as adversidades, como eu tenho que descansar em Ti. Né? Muito se fala em descansar em Deus. Descansar em Deus é entender um simples versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que isso quer dizer? O propósito de Deus vai ser cumprido em meio às dores, às dificuldades, às adversidades, às tribulações, às perseguições, às calúnias, às mentiras. O propósito de Deus está sendo cumprido na dor e depois vai ser cumprido na bonança também. Tá, irmãos? Então eu quero deixar essa palavra de direcionamento, em que disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade absoluta e a vida, porque a verdade é algo absoluto, é a vida. Ele é a vida em plenitude, ele é a plenitude de vida. Tá? Eu quero deixar essa palavra para vocês, agradecendo ao irmão que me ajuda aqui com essa parte de tecnologia, que eu sou um pouco avesso a algumas coisas ainda, né? Não é nem avesso, não sou muito interativo com relação a isso, interajo muito com o negócio de tecnologia, então meu irmão me ajuda bastante com os vídeos. E eu quero deixar para vocês, declarar a vocês uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vocês, em nome de Jesus, que vocês sejam salvos aí onde você está. Você abre seu coração hoje mesmo para Jesus e peça para Jesus: Jesus, perdoa meus pecados hoje, Senhor, em nome de Jesus. Abre teu coração. Aleluia. Aí onde você está. Abra teu coração para Jesus, se entrega a Ele totalmente, de verdade. Se entregue a Ele de verdade, em nome de Jesus. Aleluia. É o que eu profetizo para vocês essa noite, agora em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Então, irmãos, um ótimo final de domingo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que a glória de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa. Que você resplandeça a glória de Deus, a glória da resplandecente estrela da manhã, como diz em Apocalipse, né? Então, que a glória de Deus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus parentes, sobre os teus vizinhos, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério. Eu abençoo pastores, bispos, missionários, presbíteros, evangelistas, apóstolos, diáconos, profetas, mestres. Abençoe em nome de Jesus e tenha um domingo abençoado, uma semana vitoriosa, crendo que Jesus é a rocha da nossa vida, que nenhum mal vai chegar à tua casa, nenhuma praga vai chegar à tua casa. Tá, irmãos? Eu declaro em nome de Jesus e uma ótima noite para vocês, um bom final de domingo e uma semana vitoriosa para todos em nome de Jesus. Amém.